E aí, meus amigos, Cleiton para mais um vídeo no canal CDVG, voltando para casa e agora com a minha luva que eu estava com ela no bolso da jaqueta, uma luva específica para dias frios e para chuva. Mesmo que o clima esteja até que agradável para pilotar, quando eu pego estrada, eu sinto que a melhor coisa é você ter o equipamento apropriado e essas luvas que não permitem o frio, né, do vento da estrada ficar passando por dentro da jaqueta, por mais que ela protege e tal, é a melhor coisa. Porque em dia de muito calor realmente faz todo sentido estar com uma luva mais leve, mas o clima não está muito favorável para ficar andando com luva normal hoje não. Bom, estamos voltando agora do restaurante Frango Assado, aqui na Castelo Branco, mais ou menos próximo da região de Itu, não sei se dá para considerar que seria a região de Itu, e agora sentido de volta para São Paulo. Aproveitando novamente aqui o trecho da estrada Vicinal Mário Covas, essa estrada agradável, meio deserta, né? Lembrando que hoje é um feriado do dia 1º de maio de 2025, dia do trabalho, uma quinta-feira. Mas se de quinta-feira, num feriado, o ritmo aqui está agradável para rodar, eu acho que nos fins de semana deve ser muito melhor, viu? Uma estrada bem tranquila, apesar que tem umas regiões de casa, de comércio. Tem as suas lombadas que, infelizmente, servem como uma forma de diminuir um pouco o ritmo do passeio, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, impede algumas pessoas emocionadas demais de se matar, porque o que tem de gente que gosta de acelerar nos trechos assim, não que eu não goste de dar uma esticadinha, mas em uma estrada assim não tem como você querer ficar correndo desesperado, não dá, é gostoso demais você aproveitar e ver a grama crescendo, é muito bom. Eu estava conversando com a minha mulher quando estávamos terminando de nos arrumar para sair, né, do estabelecimento lá. Opa, uma lombada sem sinalização. Continuando, estávamos voltando, né, tipo, já pra moto. E aí eu olho pra Classic toda customizada e falo, cara, não dá vontade de ter uma moto maior. É uma moto muito boa. Nossa, cara, a Royal Enfield já acertou. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é porque, meu, de verdade, é uma moto que ela realmente digamos que ela te motiva a você passear. Quando você gosta de uma moto, você faz você procura motivos para você sair de casa. Que nem esse feriado. Eu estava meio que pensando se eu ia sair de moto ou não, só que meio que de última hora, minha mulher e eu estávamos em casa e tal. E vamos comer fora, pensamos, né? Vamos comer fora. Foi a melhor coisa que foi feito na data de hoje. Foi muito bom. E aí, na hora de colocar gasolina num posto lá, vimos um senhor, talvez na casa dos seus 40 para 50 anos, rodando solo numa Midnight Star. Ele parou para colocar gasolina ali no posto. Até chegamos perto com a nossa moto. Ele não pareceu que esboçou nenhuma reação ao ver a nossa moto. Talvez ele nem percebeu que era uma Royal, ou simplesmente não deu a mínima. Mas aí eu tava olhando ele com a Midnight Star e eu estava lembrando de um caso onde um cidadão estava postando a sua experiência, né, com a Midnight Star dele, em que é uma moto que eu já cogitei ter. Ela é linda, nossa, maravilhosa. Só que esse cidadão, ele precisou trocar a correia dentada da moto dele.
As Midnight Star usam o sistema de correia dentada igual Harley Davidson no geral. E pelo que eu lembro, que eu estou no grupo do Facebook das Midnight Star, o cidadão comprou mais ou menos por volta de uns 4 mil reais, importando lá de fora. Eu vou fazer uma conta básica, tá? Porque eu não lembro o valor exato, mas ele comprou mais ou menos por 3 mil a correia dentada. E só a taxa que ele pagou por ter importado, só a taxação que veio, né? Por ter caído, né, na alfândega, eu acho que é isso. Ele pagou de taxa mais caro, uns 4, quase 5, eu acho. Ele pagou mais caro nas taxas da importação do que no produto em si. Para ele poder rodar naquela Midnight Star muito linda que ele tem, ele pagou nada mais, nada menos que a bagatela de, sei lá, eu não sei o valor ao certo, tá? Eu tô chutando os valores. Então vamos colocar que, nem que tenha sido 3 mil de taxa e 3 mil o valor da correia dentada, ele pagou o quê? Uns 6, 7 mil reais. A correia dentada vai durar por muitos anos, sim. Mas olha, o pessoal fala que Royal Enfield tem peças caras. Só que tem motos, principalmente essas que o pessoal chama de Mad Max. Eu não consigo, sabe? Tem canais que são da Shadow, são da Midnight, são da Dragstar. Eu entendo que tem muita gente que tá rodando com suas motos até hoje e tá feliz. E muita gente fala, eu não tenho problemas e tal. Mas é que muita gente não fala dos problemas que acontecem. Vai trocar pneu, não vai colocar pneu bom. Vai procurar peça, tem que procurar a peça muitas vezes paralela, porque tem certas motos que tem peças que são paralelas, ou peças compatíveis. E eu tava vendo algumas listas de peças compatíveis, eu precisei colocar as pinças de freio, quando eu precisei trocar da Shadow 750 antes de vender. Eu fiz esse reparo na Shadow, tive que trocar as pinças de freio, porque eu fui fazer uma limpeza na pinça de freio original, que tava pegando, e eu acabei prejudicando a peça original. Vai fazer o quê? Tentei não gastar e precisei acabar, né? Acabei gastando. Mas faz parte, eu quis tentar mexer. E aí eu comprei da Hornet 600 cilindradas. E tem o lado certo, tem que ver o lado certo. O vendedor do Mercado Livre que vende as peças, ele falou, olha, vê qual é direitinho a peça, fala direitinho qual é a posição, para que você possa falar que a peça tal, ela vai encaixar certinho, porque é compatível, é a mesma peça. E até ficou com um design bonitinho, porque ela ficou estilosa, a Shadow, ela ficou com uma pinça dourada. A Hornet 600, ela tem pinças de freio dourada. Ficou bonito, ficou bonito. Só que aquela coisa, né? Ficou bonito, porém uma peça adaptada. Então, voltando à questão da Midnight, da Drag, da Shadow, eu não tô descendo a lenha só porque eu não tenho mais a Shadow. Não é isso. É que eu fico triste de poder dizer que, volta e meia, quando eu vejo fotos da Shadow, a minha mulher fala, nossa, que saudade da Shadow, e eu também sinto. Mas aí eu lembro de ter que trocar o cardan, e eu tive que comprar o único cardan disponível no Mercado Livre, porque eu tive o azar de ter um problema no cardan da minha Shadow. Um rolamento lá deu problema e levei numa mecânica que eu já tinha levado a Shadow antes. Uma boa mecânica e tal, né, bem conhecida no YouTube. Mas eles falaram que eu teria que procurar essa peça fora do país e tal, porque ia ser difícil fazer o reparo. A sorte é que um amigo meu, ele deu a seguinte sugestão: tenta procurar o cardan completo para você comprar. E foi o que eu fiz e consegui. Mas aí eu desanimei da Shadow, porque foi cardan para trocar, a pinça de freio, e na mesma tacada eu também precisei trocar o burrinho de freio. Aí para trocar o burrinho de freio eu não podia só comprar o reparo. O mecânico mesmo falou, trocar o reparo só não compensa, você pode trocar o reparo, mas ela não vai ficar da mesma forma que você gostaria. O resultado, só digo o seguinte, tive que comprar um kit de freio completo, os manetes, né, o comando de freio.
comprei original, eu achei usado em bom estado, em excelente estado. Até estava mais bonito do que o que estava na moto. Então quem pegou a moto zeradona. Aí eu vendi a Shadow 750. Pouco tempo depois que o cara tava com a Shadow, ele me fala: tive problema com o motor de arranque. Comigo a moto não estava apresentando problema nenhum, mas aí eu teria que comprar um motor de arranque para ela. Provavelmente ele comprou um motor de arranque, se ele ainda está com a moto, comprou um motor de arranque de uma moto compatível ou de uma Shadow 750. Eu não sei como foi que ele fez, não perguntei. Só sei que é muito triste essa situação. E eu rodo aqui na minha Classic 350 sabendo que sim, as peças para essa moto, elas vêm da Índia se precisar. São peças que com certeza vão ser mais caras, né? Mais uma vez citando o canal Motos e Tal, o comentário que ele fez foi bem pertinente. Enquanto a Harley, quando quebra, ela quebra em dólar. Pera aí, pausa para ver esse Opala. O comentário do rapaz foi o seguinte: enquanto a Harley se quebrar, vai quebrar em dólar. A Royal Enfield se quebrar, quebra em rúpias indianas. Em rúpias, né? Que é a moeda lá da Índia. Mas para todos os efeitos, eu creio que esta realidade das Royal Enfield, elas vão mudar. Porque são motos que estão vendendo muito bem. São motos que o mercado está cada vez mais aceitando. A concorrência que está chegando cada vez mais de motos parecidas, numa cilindrada próxima, vai obrigar essas fabricantes a terem peças, e principalmente fabricantes de peças paralelas vão se interessar, já tem, né? De certa forma, algumas, acredito eu, já tem algumas coisas. Não é muita peça disponível, mas tem. Então, também temos algumas coisas. Pelo que eu ouvi falar, teve um cidadão que ele saiu para uma Harley Davidson, ele tinha uma Interceptor 650, mas ele teve problema com o pós-venda da Royal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ele falou que até ele ter os problemas com o pós-venda, ele estava pretendendo ficar com a Interceptor. E ele até descobriu que a Royal Enfield parece que para algumas peças de maior rotatividade, que é mais fácil de troca, né? Peças comuns. Pelo que parece, a Royal Enfield já tem um depósito em Osasco, alguma coisa assim. Se você souber de algo e puder confirmar nos comentários, seria bom, porque eu estou falando isso pelo que eu lembro de cabeça. O ponto, entretanto, é que esse camarada, ele teve um probleminha com a Royal Enfield, com o pós-venda da Royal. E aí essa situação acabou obrigando ele a fazer o seguinte: ele acabou seguindo para uma Harley Davidson. Então, ele agora está com outra moto. Mas ele gostou muito da Interceptor e é uma excelente máquina. Toda moto pode dar problema, toda marca pode dar problema, mas eu fico muito com o pé atrás dessas motos que não fabricam mais, que as fabricantes trouxeram uma época e elas não estão nem aí mais, porque as grandes marcas, que eu não vou falar os nomes, vou só colocar uma imagem rápida, só que vocês já sabem quais são, né? Elas não estão nem aí para o público, na verdade. Elas só querem saber de vender as suas motos genéricas, de trazer o que o povão quer mesmo. E a não ser que eles queiram abocanhar as fatias que estão crescentes de motos clássicas, de motos estradeiras, como é o caso do que a Royal Enfield está fazendo, e agora também as motos da Shine Ray e algumas fabricantes chinesas, motos que estão chamando muita atenção. E aí, provavelmente, nós acabaremos vendo que pode ser que essas marcas que não dão a mínima para o Brasil, no segmento de motos estradeiras e tal, vão acabar em algum determinado momento vindo... Fica aí, cachorrinho.
vão acabar em algum determinado momento trazendo essas opções que já estão disponíveis há tempos lá fora, mas assim, vão trazer as migalhas para nós. Que é o que acontece com essas fabricantes grandes que olham para o Brasil como apenas um país para despejar o que eles já não usam mais em seus mercados, nos mercados que eles são ativos. Vamos colocar dessa forma. É complicado. Eu fico muito feliz em dizer que eu tenho esta moto. Gosto muito de rodar aqui nessa moto. Quero colocar os alforjes para fazer viagens. E eu aconselho, se você tiver interesse numa moto para viajar, para passeio mesmo, essas 350 cilindradas estão excelentes, cara. São excelentes. Eu viajo com minha mulher, com mala. Tenho um ritmo de viajar mais devagar, então eu não ligo tanto de rodar 80 por hora. Eu não ligo tanto. Tem gente que prefere viajar mais rápido, mas a marca também tem motos com cilindrada maior também. Com excelentes motores. Mais do que testados. Vai de cada um. Mas é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz de Cristo. E nos vemos num próximo vídeo, se Deus permitir. E se também a bateria for suficiente para outros assuntos. Falou! Até mais.